Boa tarde, eu me chamo Hugo e vou apresentar agora meu trabalho de conclusão de curso, que se chama O Efeito dos Ruídos Antropogênicos sobre o Canto de Anúncio de Anuros no município de Cruz das Almas, Bahia. Bom, a comunicação acústica ela possui uma grande importância na regulação das interações sociais desses indivíduos. A comunicação acústica ela vai regular a seleção sexual, o isolamento reprodutivo e a defesa do território desses animais. O canto de anúncio, ele é um canto que ele é único dentro da espécie, ou seja, a espécie ela só possui um canto de anúncio e ela não pode aprender o canto de anúncio de uma outra espécie. Então é um caráter conservado dentro das linhagens e pode existir sim algumas variações dentro do canto de anúncio, algumas regulações para geralmente potencializar a reprodução desses indivíduos. E o processo de urbanização, temos que ele provoca várias consequências ambientais, seja a destruição de hábitats, poluição da água, do ar e a poluição sonora. Falando da poluição sonora, nós temos que isso pode influenciar diretamente na eficiência da comunicação acústica dos animais. Isso gera consequências negativas, como, por exemplo, no sucesso reprodutivo de animais, como na detecção de predadores e no isolamento reprodutivo, como em alguns casos, como em anuros, por exemplo. A hipótese da adaptação acústica, ela diz que os animais elas podem modificar o seu canto de anúncio para garantir uma maior eficiência na comunicação. Existe uma poluição sonora, os animais ele podem minimizar ela, modificando algumas coisas no seu canto. Com isso, nosso objetivo geral foi verificar o efeito dos ruídos antropogênicos sobre o comportamento acústico dos machos de anuros, de modo a identificar a variação que evita o mascaramento do sinal acústico pelo ambiente. Os objetivos específicos foram identificar e descrever o canto de anúncio das espécies de anuros que vocalizam em ambiente urbano expostos a ruídos antropogênicos, verificar a variação interpopulacional entre anuros que vivem em ambientes com maior e menor ruído antropogênico, verificar a existência da relação entre parâmetros do canto de anúncio dos anuros e o nível de ruídos antropogênicos em que os indivíduos estão expostos. Bom, o trabalho foi realizado no município de Cruz das Almas, Bahia, que fica em uma região chamada Recôncavo Baiano, próximo a Salvador. A coleta foi realizada entre 28 de agosto e 3 de outubro de 2019 e foram totalizados 10 dias de atividades. Os pontos foram selecionados 7 pontos dentro da cidade, podemos ver aqui no mapa. Esses pontos eles tinham que atender a 2 requisitos, sendo a presença dos animais, claro, e atividade acústica, e a presença também de grandes fontes emissoras de ruídos antropogênicos, seja uma rodovia que esteja passando carros, igrejas, festas, construções, enfim. Fizemos coleta ativa para procurar esses indivíduos que estavam em atividade de localização. As coletas começaram às 6 horas e terminavam assim que terminamos o monitoramento de todos os pontos. A cada dia a ordem dos pontos era modificada a fim de a gente ir em vários horários diferentes durante os dias. Eu utilizei o gravador Tascam DR05. Foram 2 gravadores, porque enquanto eu usava um para direcionar para o animal que estava cantando, o outro era direcionado para a fonte de ruído. Foi utilizado o microfone unidirecional nos 2 gravadores para captar apenas o som do canto do anúncio e apenas o som do ruído. A análise foi feita no programa Raven Pro 1.5 e foram analisada a faixa de 1 minuto. Adicionalmente, nós utilizamos uma população fonte, ou seja, uma população que não estivesse tão exposta a ruídos antropogênicos. Essa população foi retirada da Mata da Cascaleira, uma região que também fica no município de Cruz das Almas, e é uma região mais preservada, uma área de mata com arbustos, gramíneas, poças permanentes e poças temporárias, que é ótimo para ter anfíbios localizando, e nós utilizamos ela para comparar animais com mais expostos a ruídos e menos expostos ao ruído. Bom, para o ruído antropogênico foram mensuradas a frequência máxima, energia do som, quantidade de ruídos antropogênicos, e para o canto de anúncio foram mensuradas a frequência fundamental, frequência dominante, número de harmônico, duração da nota e o número de pulsos. As análises estatísticas que eu utilizei foi a análise de componentes principais para identificar as variáveis mais relevantes na variação dos cantos dos anúncios, e o teste Ullman-Whitner. Após ter sido resultado das análises de componentes principais, verificamos se existia uma diferença entre as duas populações, urbana e não urbana. Outras análises que fizemos foi a regressão tipo-wise do tipo Ford para identificar as variáveis do ruído com maior relação com o canto de anúncio. Nós fizemos isso com as análises com as variáveis do canto de anúncio anteriormente obtidas na análise de componentes principais. Após isso, nós fizemos regressão múltipla para ver se existia influência do canto, se o canto de anúncio ele sofria influência do ruído antropogênico.
Nós não fizemos essa regressão para todas as espécies, fizemos apenas para duas delas. Essas duas que eu selecionei, Leptodactylus fuscus e Physalimys coiotes, elas ficaram de fora porque apresentaram um N muito baixo para se fazer uma regressão. Já o PEST foi o programa que nós utilizamos para fazer as análises estatísticas, o PEST 3.14. Como resultados, obtivemos 4 espécies, encontramos 4 espécies nesse ambiente urbano, que foi Leptodactylus fuscus, Leptodactyloglotis, Physalimys cuvieri e Physalimys coyieri. O Leptodactyloglotis foi o único que foi encontrado em todos os pontos e também o que teve o maior número de indivíduos, apresentando 15 indivíduos. Os outros foram encontrados em apenas 2 pontos. Aqui, seguindo a ordem dos nossos objetivos específicos, nós temos a descrição do canto dessas espécies, do ambiente urbano e do ambiente não urbano. Então nós temos a duração da nota, o número de pulsos, a frequência dominante, a frequência fundamental e o número de harmônico, sendo o número de harmônico diferentes faixas de frequências dentro do canto. Bom, nós tivemos que, para a Leptodactylus fuscus, as variáveis mais relevantes foram o número de harmônico e a duração de notas. Foram esses dois parâmetros que foram mais importantes para explicar a variação de dados que vocês estão vendo nessa figura, onde os pontos vermelhos são os indivíduos urbanos e os indivíduos azuis os indivíduos que cantaram em ambiente não urbano. Visto isso, tivemos que para a Leptodactylus fuscus houve uma diferença significativa, tanto na duração da nota quanto no número de harmônicos. Para a Physalimys coyieri, o número de harmônicos e a duração de nota foram as variáveis mais importantes para explicar essa variação, enquanto a diferença significativa foi vista apenas no número de harmônico dessas duas populações. Já Leptodactyloglotis, a frequência dominante e o número de harmônico foram as variáveis mais relevantes e ambas tiveram uma diferença significativa, explicando então essa variação, essa diferença do canto entre as duas populações. Já a análise da regressão stepwise mostrou que a quantidade de ruído e a energia do som foram as variáveis que mais se relacionaram com o canto de anúncio, e vimos depois com a regressão múltipla que o número de harmônica ele sofre influência direta desses dois parâmetros do ruído, ou seja, à medida que a quantidade de ruído e a energia de som aumentam, nós temos um aumento também no número de harmônico do canto de anúncio dessa espécie. Para a Physalimys cuvieri, nós temos que as variáveis mais relevantes foram a duração da nota e o número de harmônicos. Ambos tiveram uma diferença significativa, tanto a duração da nota quanto o número de harmônicos. E a regressão múltipla ela não identificou diferença significativa com a duração da nota nem com o número de harmônico. Então, nesse caso, o ruído antropogênico ele não teve uma influência estatística, pelo menos, sobre o canto de anúncio dessas espécies. Com isso, nós temos que o Physalimys fuscus apresentou estrutura harmônica, sendo que Rey e Reid, estudando a variação geográfica do canto de anúncio dessa espécie na América do Sul, ele viu que nem todas as populações tinham estrutura harmônica. Então, isso sugere que, a depender do local onde essa espécie está, ela pode apresentar estrutura harmônica ou não. Isso vai depender de uma pressão seletiva do ambiente acústico de cada região que esse indivíduo é encontrado. Leptodactyloglotis ele também apresenta estrutura harmônica. Isso não é comum para a espécie, pois Nunes e Juncar e Cocobum eles não identificaram a presença de harmônicos no canto de anúncio dessa espécie. Essa espécie geralmente ela é descrito o canto como um canto que não possui harmônicos e nós encontramos no nosso trabalho. Já a Physalimys cuvieri e Physalimys coyieri sempre apresentam a presença de harmônicos, como já foi visto em diversos outros trabalhos com essas espécies. Porém, a população urbana ela apresentou um número maior do que a nossa população não urbana. Isso sugere que, por mais que esses indivíduos sempre tenham harmônico no seu canto, ele pode regular a quantidade desses harmônicos a depender do ambiente que eles estão. E nesse caso, no nosso ambiente urbano, estavam aparentemente sendo selecionados machos que possuíam um número maior de harmônicos. Bernal e colaboradores evidenciou que as fêmeas de Physalimys pustulosas apresentam uma maior preferência por machos que possuem cantos de anúncio com mais harmônicos. E isso pode estar associado porque o harmônico ele pode promover uma maior detectabilidade do canto de anúncio, como Gerard viu em seu trabalho, que ele colocou várias fêmeas expostas a diferentes tipos de ruídos e colocou várias caixas de som com playback com cantos que tinham a presença de harmônicos e que não tinham harmônicos, e ele percebeu que as fêmeas elas se direcionavam às caixas de som com cantos que tinham mais harmônicos, sugerindo então que o harmônico ele dá uma maior detectabilidade dentro daquele ambiente extremamente ruidoso que eles tentaram reproduzir em laboratório. A frequência dominante também é um parâmetro muito importante
para a escolha da fêmea. Ryan já indicou isso em seus trabalhos e diversos outros trabalhos também. Em Lepidopteros troglodytes, esse parâmetro foi importante na diferenciação dos cantos de anúncio nos diferentes ambientes urbanos e não urbanos, sugerindo que os machos eles estavam modificando esse parâmetro do ambiente urbano para conseguir um maior potencial reprodutivo. É uma estratégia também que já foi observada dentro de anuros em diversos outros trabalhos e que também pode ser vista em outros grupos animais, como aves, mamíferos, insetos, enfim. O Lepidopteros fuscus e o Lepidopteros cuvieri, nós tivemos que a duração da nota mostrou-se diferente quando comparada à população urbana e não urbana. Leon e colaboradores em 2019 também observou esse padrão para Synax narcisístico, sugerindo que essa é uma evidência de ajustes vocais que os indivíduos podem estar realizando. Pena também identificou um resultado semelhante, porém no caso de Pena em 2005 ele observou esse efeito sobre ruídos naturais como riacho, chuva, enfim. E com isso nós podemos concluir que o canto de anúncio das 4 espécies aqui estudadas no ambiente urbano apresentaram diferenças quando comparado a um ambiente que não era urbano, que não tinha exposição ao mesmo número de quantidade de ruídos antropogênicos. E foi visto também que os ruídos antropogênicos eles podem sim influenciar diretamente no canto de anúncio. No nosso caso foi o Lepidopteros troglodytes, que sofreu influência no seu número de harmônico diretamente ligada a esses ruídos antropogênicos, e esses achados eles corroboram com a hipótese da adaptação acústica que foi proposta por Morton em 1975. Então quer dizer que os animais eles podem sim modificar o seu canto em relação a ruídos antropogênicos. Obrigado. É isso.